Olá meninas, estou retornando hoje com um tema que a gente precisa falar. Na verdade, está cada vez mais em alta se falar sobre endometriose. Mas afinal de contas, você sabe o que é realmente uma endometriose? Você sabe como se deve diagnosticar da maneira correta? Você conhece alguém que tem endometriose? Você sabe dizer se cólica é somente o único sintoma para endometriose? Se você quer saber um pouco mais, assiste a gente e acompanhe esse vídeo. Mas olha, eu só vou falar para vocês se vocês curtirem esse vídeo e você sinalizar lá no sininho para você poder seguir a gente. Se inscreve no nosso canal também, Juliane Bittencourt. Então, gente, vamos falar um pouco sobre a endometriose. Afinal de contas, o que é essa doença em que está sendo tão falado e que as pessoas sabem tão pouco ao mesmo tempo? Todos os meses, nosso corpo ele se prepara para receber um bebê, certo? Então, o útero ele forma uma camada chamada de endométrio. Essa camada endometrial, ela está ali pronta para receber aquele óvulo que foi fecundado. A partir do momento em que não há fecundação, o que acontece? Esse endométrio ele se descama e aí então forma-se a menstruação. Nós sabemos que mulheres com endometriose, esse endométrio que deveria ser descamado por completo e ser eliminado por completo durante o fluxo menstrual, não acontece dessa maneira. Esse endométrio ele acaba se dissipando e indo para outras cavidades fora da cavidade uterina. Ou seja, ele pode sair dali e ao invés de sair pelo canal vaginal, ele ir para as trompas, para o ovário, para o peritônio, para o reto, para o intestino, para a bexiga, para a parede abdominal. Existem até casos que aparecem no pulmão. Certo? Então esse foco de endométrio, ele acaba saindo da cavidade uterina e ele vai para outras cavidades. Sendo que esse tecido endometrial, ele não é reconhecido como fazendo parte das outras áreas do nosso corpo. E aí o que acontece? Começa a se gerar uma inflamação. E esses focos de endométrio que criam essa inflamação, eles acabam gerando dor naquela mulher. Cada vez que ela menstrua, você tem novos conteúdos ali sendo nutridos para esse foco, assim como mais estrogênio, ajudando a alimentar mais ainda esse foco de endometriose. Então, cada vez que você menstrua, você só está ajudando a proliferar mais e a criar mais reações inflamatórias. Por isso, a mulher sente tanta dor, principalmente no período menstrual. Os sintomas, nós relacionamos muito o sintoma da dor da endometriose a cólicas. Porém, nós precisamos lembrar do seguinte detalhe, guarda aí para vocês, tá? Esse sintoma nem sempre vai ser acompanhado de cólica menstrual. Muitas mulheres, elas têm endometriose e simplesmente não sentem nada. E quando elas vão procurar saber por algum motivo de saúde, ou porque não está engravidando com facilidade, ou porque passa por alguns exames específicos, aí elas descobrem que tem endometriose. Mas na grande maioria delas apresentam sintomas sim. E quais são típicos de sintomas dessas mulheres? Dor pélvica, que é nessa região da parte pélvica, dor durante a relação sexual, dor para evacuar, dor para urinar, cólicas no período menstrual ou fora do período menstrual. E o que é importante é que essa mulher, provavelmente, ela já vem apresentando esses sinais desde a adolescência e que é encarado como algo normal, é uma cólica porque você está jovem e aí não se dá atenção devida para essa mulher e o que acontece? Essas cólicas só vão piorando ao longo da vida dessa mulher. E o certo seria que essas cólicas fossem diminuindo ao longo de sua vida e não aumentando. E o seu fluxo menstrual fosse dando uma normalizada. Outro sinal é esse fluxo menstrual que às vezes ele pode ser muito forte, passando até mais de 7 dias menstruais, como nós temos mulheres que menstruam 2, 3 dias, não apresentam um fluxo tão forte,
porém apresentam endometriose. Por isso a importância dessa mulher ela ser bem diagnosticada. Mas Juliane, como eu vou saber então se eu tenho endometriose? Para isso existem exames específicos. Vou dar uma dica muito séria para vocês. O ultrassom transvaginal, o simples, o normal, sem um preparo intestinal, geralmente ele não vai aparecer o foco de endometriose. Pode ser que ele apareça até um endometrioma, que são focos de endometriose mesmo, cistos de endometriose no seu ovário. Porém, para identificar toda essa endometriose, se a mulher ela tem, principalmente a superficial, que fica mais difícil ainda de diagnosticar, não tanto quanto a profunda, é importante que essa mulher ela acabe optando por uma ressonância magnética da pelve ou um ultrassom com preparo intestinal. A gente sabe que existe um exame de sangue, o CA-125, que antes era datado como se tivesse alguma alteração ou alguma anormalidade, essa mulher ela seria característica de ter endometriose. Hoje nós sabemos que ele não é um marcador específico para endometriose, certo? Ele é um marcador tumoral. Então, é necessário que você procure e faça o diagnóstico correto. Nós sabemos que o médico ginecologista, nessas avaliações dos sintomas, ele já consegue identificar alguns sinais. Segundo, na própria palpação desse médico, na cavidade vaginal, ele também consegue sentir, né, há uma certa diferenciação se existe ou não essa endometriose. E terceiro, os exames de imagem. Antes se fazia videolaparoscopia, né, que na verdade era laparoscopia, para identificar esses focos e depois pensava-se fazer a retirada dos focos de endometriose. Hoje não. Começou a fazer a videolaparoscopia, identificou, já se retira dali. Esse diagnóstico ele leva em média de 9 anos a 8 anos para ser diagnosticado, porque ela já vem com esse sintoma há um bom tempo, mas não foi feito um diagnóstico correto. Muitas mulheres elas levam, na verdade, para casa um diagnóstico de uma dor psicológica, né? Que na verdade não se tem um resultado, porque muitas das vezes estão se confundindo com outro tipo de patologia ou não estão procurando diagnosticar da maneira correta. Nós sabemos que quando você tem na família um caso em que sua mãe ou sua irmã tenha endometriose, essa incidência ela aumenta muito mais, né? E você tem uma propensão a desenvolver uma endometriose 7 vezes a mais. A causa da endometriose ela ainda é um pouco desconhecida. Bem antes, acreditava-se muito na menstruação retrógrada, que ao invés do sangue menstrual sair pelo canal vaginal, ele voltava pelas trompas uterinas e aí caía na cavidade pélvica. Acredita-se também no fator ambiental, que nós temos aí atrapalhando, na verdade, essa proliferação. Fala-se também da alteração imunológica do paciente. E nós temos aí outros estudos vindo sobre a questão hormonal, né? Das progesteronas, dos estrogênios. Será que existe uma deficiência no corpo dessa mulher na questão hormonal? Então não foi definido ainda, né, a respeito dessa causa. Mas sabe-se por que as mulheres antes não tinham tanto quadro de endometriose como agora? Primeiro, nós não tínhamos tanto diagnóstico, tanto meio de diagnosticar como hoje nós temos. E segundo, antes as mulheres elas engravidavam com muito mais frequência. Hoje em dia, esse processo de gerar um bebê, ele tem ficado cada vez mais retardado dentro das mulheres mais modernas, né, do século 21. Então, quando a gente pega a nossa avó que engravidava 9 vezes, 12 vezes, nós temos hoje aí mulheres engravidando uma vez aos 35, 36 anos de idade. Ou seja, essa mulher menstrua muito mais. Então, eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro vídeo. Se você gostou, curte a gente. Não deixa de seguir a gente no canal do YouTube. Inscreva-se. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook. E fique atenta. Nós vamos ter uma sequência falando sobre endometriose. Não esqueça de divulgar, de compartilhar, de marcar alguém que esteja passando por esse processo, tá bom? Qualquer dúvida, só entrar em contato, mande mensagem pra gente, marque uma avaliação, nós estamos aqui para conversar e te explicar um pouco melhor sobre a endometriose.